ouvindo, Caio? Boa noite. Aqui. Coloca. Boa noite, Akira. Então, você está com um saco de coisas aqui, né? Primeira coisa que a gente vai pensar, informações que a bandeira do Brasil aqui com o nosso braço. Professor? Então, Tá baixo, né? E a mão embaixo do cabelo. Vai pegar assim. Ô Diogo, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Aí, Tá um pouco extensa a gente falando. Só um minutinho que eu vou fechar. Meu genro vai fechar a porta, que como tá tendo umas aulinhas aqui, que aqui a minha casa virou várias salas de aula e várias salas de trabalho aqui. É que tá bem baixinho a tua chegada de som aqui. Fala alguma coisa pra ver se melhorou. Olá, boa noite. Melhorou. Tá ajeitando aqui, ó. Por eco só, né? Aqui tá dando pra ouvir bem, né? Tá dando pra ouvir bem aí? O volume tá normal aqui, né? Eu tô com o meu genro tentando dar na parte técnica aqui. É porque o fone não funciona nesse aparelho. Ah, deve ser por isso. Então Tá vindo um eco pra mim. Tá chegando com eco? É. Será que não é por causa do seu? Pode chegar. Acho que agora tá melhor. Tá dando pra ver ele digitar. Tá chegando bem agora, Diogo? Fala alguma coisa pra ver se chega bem aqui pra mim também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tá, chegou bem, dá pra ouvir. Tem o pessoal entrando aí, né? Vilmara linda, o pessoal tá entrando aí, boa noite a todos. Bom, vamos lá e o pessoal vai entrando. Boa noite a todos, meu nome é Diogo Rodrigo. Eu sou professor líder aqui da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com o José Luiz Roca. Temos um tema fixo, educação física escolar em tempos de pandemia. Agradeço a todos que estão aí, professor Vilmar, a professora Linda, pessoal do colégio.
Agradeço o professor Oca ter aceitado nosso convite, né? E já para a gente começar, queria fazer a primeira pergunta, tirando o lado do professor, dos títulos, eu queria que o senhor se apresentasse quem é o José Luiz Oca. Bom, Diego, boa noite. Obrigado aí pelo convite, é uma satisfação estar com você, participando dessa live. José Luiz Oca é uma pessoa, além de ter sido professor, ser professor, né, já há quase 40 anos, eu iniciei a minha vida como atleta, né? Eu gostava muito da parte da educação física, dos esportes, acabei indo para o mundo do esporte, acabei participando de equipes de futebol. Eu fui goleiro, joguei no Santos, eu comecei no Portuário, fui para o Santos, aí do Santos eu joguei no Paraná, joguei no interior de São Paulo, e aí com 22 anos de idade, eu ainda estava no 3º ano da Faculdade de Educação Física, eu resolvi abandonar o futebol, porque eu entendia que para mim o futebol não ia ser bom, né? Apesar de gostar muito do esporte, mas eu entendia que o futebol não ia servir, não ia dar profissionalmente para mim falando. E aí eu resolvi abandonar tudo. Nossa, muita gente ficou abismada pela decisão, no sentido de parar com um goleiro, parar com 22 anos. Naquela época o goleiro já jogava com mais idade, né? Mas eu resolvi, aí ingressei nessa carreira aí na área acadêmica, no último ano da faculdade. Comecei a trabalhar em escola, comecei a trabalhar numa grande academia de Santos, que hoje infelizmente não tem mais, chamada Olympic Center, uma academia, a maior academia de Santos da época, administrando. E a partir daí ingressei junto na escola, estou até hoje trabalhando com a garotada, com a escola básica, trabalhei com ensino superior, aí estou envolvido com projetos sociais de toda ordem, né? Agora deu uma paradinha, mas trabalhei em projetos sociais, por exemplo, em parceria com o Santos, lá na entrada da cidade, quando inaugurou o CT Meninos da Vila. Trabalhei em projeto social do governo do estado de São Paulo, quando iniciou lá o programa Escola da Família, lá na área continental de São Vicente. Foi uma experiência fantástica, lá com o pessoal lá do parque, lá, até um abraço ao pessoal todo. Então estou aí caminhando, casado, vou para quase 32 anos de casado, uma filha com 30 anos, um genro também. Então estamos aí, graças a Deus, tocando a vida, né? Tivemos uma pergunta aqui: quantos anos o senhor tem? Eu tenho, hoje, esse ano eu completei 58 anos de idade, tá? Muito bem vivido, graças a Deus, né? E aquilo, né? Se fosse para mulher, alguém ia perguntar a idade e falar, poxa, que coisa, né? Mas não tem problema, a idade é uma coisa legal, porque a gente acaba, são experiências ao longo da vida, acúmulo de experiências, né? Então são 58 anos de juventude. Tá certo. Se você não fizesse educação física, qual outro curso que você faria? Eu, na realidade, eu tenho outra graduação, né? Porque eu sempre gostei da área de gestão, sempre. Mesmo quando eu trabalhando como professor de educação física, eu sempre gestão de evento, organização de tudo. E aí eu fiz faculdade também de ciências contábeis, não tanto pela questão da contabilidade, mas eu fiz pela questão da gestão, da administração. Então eu cursei, gostei bastante também e acabei aliando essas experiências da gestão com uma série de eventos, né? Você sabe muito bem que eu trabalho com organização de eventos desde que eu praticamente parei de jogar futebol, e o evento de maior proporção que eu ajudo, que eu faço parte da comissão técnica, são os Jogos da Unisanta, que há 8 anos eu estou na comissão organizadora. Tá? E esse curso da parte de ciências contábeis voltado para a administração me ajudou bastante nisso. Legal. Você já fez a famosa pergunta, uma pergunta simples,
a sua esposa, sua família, como que eles te veem pessoalmente? Uma pessoa, por exemplo, carinhosa, dedicada, lutadora. Eu no meu caso assim, eu sou uma pessoa alta astral, mas eu tenho algumas dificuldades e alguns defeitos, né? Eu não sou uma pessoa dada assim a romantismo, eu te amo, eu não sei, é uma coisa que talvez algumas experiências, não em relação até conjugal também com namoradas e tal, mas assim, principalmente muitas coisas que eu vi ao longo da minha trajetória, até no futebol, onde eu via muitos atletas, colegas, né, que faziam verdadeiras declarações de amor e essas coisas e cometiam traições o tempo todo. Então eu não sou uma pessoa assim carinhosa, eu sou uma pessoa prestativa. Eu, para minha esposa, para minha filha, eu faço o que for possível para todo mundo. Então essa é a forma de eu demonstrar carinho, de demonstrar amor, de dedicação, respeito. Então eu tenho isso, mas esse lado um pouco mais, vamos dizer assim, afetivo, de usar palavras bonitas, palavras românticas, eu não tenho essa característica não. Legal. Qual algo que te emocionou no meio escolar, na sua carreira, que você lembrando você até se emociona, e algo que você se arrepende de não ter feito ou fez e se arrepende? Olha, uma das emoções que eu tive nessa carreira escolar, porque o professor de educação física e o professor de uma forma geral, ele trabalha tentando desenvolver o melhor para o seu aluno, para que a pessoa possa se encaminhar bem da vida. E eu tive uma experiência recente, até num velório de um rapaz muito bacana que infelizmente perdeu a vida, inclusive filho de um grande empresário da educação aqui em Santos, e eu fui no velório porque esse menino veio nascer, crescer, as primeiras competições que eu organizava ele ia junto comigo para aprender como é que era tal, e nesse dia assim de muita tristeza por conta do ocorrido, algumas pessoas chegaram a mim para me abraçar e eu não reconheci. E alguns deles falaram: olha, professor, até hoje a minha vida está muito espelhada naqueles ensinamentos que você deu. Isso aí foi em 1987, 88, quando foram meus alunos lá atrás, hoje casados, pai de família, pessoas que estão aí muito bem situados profissionalmente. Isso assim, apesar daquele momento triste de eu estar vivendo, um rapaz novo que acabou falecendo, teve esse outro lado, porque nós temos como pegamos essa certa idade, a gente acaba encontrando às vezes as pessoas em algumas situações. Nesse caso, infelizmente, foi num velório e aconteceu isso, né? Então isso foi uma coisa assim que, apesar da tristeza, me alegrou muito, porque você começa a falar assim: poxa, então eu acho que eu fiz a coisa certa, eu acho que eu procurei trilhar a coisa certa, é o que a gente procura fazer até hoje, né? Agora, a outra pergunta que você poderia repetir? Esse foi o lado positivo que te emocionou? Sim. E a outra seria algo que você fez e se arrependeu, ou algo que você deixou de fazer e se arrepende de não ter feito? Na realidade, assim, eu tentei sempre viver intensamente todas as etapas da minha vida. Eu acho que nós não devemos nos arrepender de coisas. Eu procurei fazer tudo, eu procurei dar o meu melhor. Às vezes, em situações, a gente acaba, às vezes, será que eu devia ter feito aquilo? Mas tudo na vida, ele serve como uma experiência. As coisas negativas também, e até mais. As coisas que você acha que é certa, elas vão passando. Agora, o negativo te faz repensar, né? Uma situação de um não êxito, tá? Te faz repensar. Então eu não tenho muita coisa a reclamar, a me queixar e me arrepender. Eu entendo que tudo que foi feito feito de uma forma assim, com bastante determinação, é o que eu costumo dizer para todo mundo, trabalhar com bastante respeito,
né, com bastante sinceridade. E eu costumo falar uma coisa, que desde que eu tive um problema de saúde de alguns anos atrás, e eu digo assim, gente, faça o que precisa ser feito. E as consequências elas vão vindo e você vai, as coisas boas vão te conduzindo, as coisas ruins vão te redirecionando. Então é nesse sentido que eu procuro até hoje levar a minha vida. Legal. Legal. Ó, o professor Vilmar fez uma pergunta. Como você vê a volta das aulas nesse momento? Olha, existe um ambiente bem conturbado nessa questão do retorno. Nós falamos de uma forma geral, mas vamos tratar direto com a educação. Existe uma dúvida muito grande se há possibilidade de voltar com segurança, se não há, conversando com alunos, inclusive às vezes com pais e tudo. Hoje nós estamos nessas intensas aulas online, né? Os pais não têm segurança hoje, por exemplo, de encaminhar um filho para a escola caso aconteçam as aulas presenciais. Inclusive o grande debate, como é que vai resolver essa situação? Porque tem pais que vão mandar os seus filhos para a escola, tem pais que não vão querer mandar os filhos para a escola, por questões óbvias, e nós temos que respeitar os dois lados. Mas aí a escola, o que vai fazer? Porque o aluno que não vai para a escola, ele tem o direito de assistir aula online. E o aluno que vai para a escola, como é que vai ser esse ajuste do professor para tendo que suprir as aulas online e as aulas presenciais? É importante se ter um critério, uma calma, analisar todas as situações. Hoje agora há pouco eu estava vendo um noticiário na TV que parece que aumentou o número de casos em São Paulo. Não sei se dizer se foi no estado, se foi na cidade de São Paulo, o número de infectados. Então, está aumentando o número de infectados e eles estão abrindo tudo. Será que é a melhor forma? Porque hoje nós entendemos que enquanto não houver a vacina, tudo vai ficar obscuro. E cabe a nós, professores, primeiro ter bom senso de poder atender às demandas que forem necessárias. Então, a escola, eu tenho visto fazendo um esforço enorme para adequar suas instalações. Já onde eu trabalho, eles têm tido um trabalho assim muito grande nessa questão de adequação para poder receber. Para vocês terem uma ideia, antes do governador comentar a possível volta, a escola já estava mais ou menos preparada para receber os alunos. Então é o papel da escola, preparar, deixar a escola pronta, oferecer as condições e a partir do momento que for dado o sinal verde, aí analisar juntamente com os pais, com as crianças, como vai ser esse retorno. Tá? Mas é bem complicado porque se trata de uma coisa nova, diferente e que se tem que ter muita responsabilidade e muita atenção com essa pandemia. Tem uma cidade, um estado no sul que eles abriram, né? E agora tiveram que fechar tudo de novo, porque aumentou o caso, né? Não, é verdade. Então, tá bem complicado esse negócio aí. Minha irmã mesmo, ela tem 3 filhos. E ela falou, pode voltar à escola e meus filhos não vão para a escola. Ela tá bem extremista, assim. Bem com medo, né? Vamos dizer. Porque na realidade você tem que criar um ambiente de segurança. Não adianta você tomar atitudes treslocadas. Por mais necessidade que se haja, você não pode ter esse tipo de atitude. Como você falou, acontece de repente de você ter que fechar de novo. Então está se acompanhando todo o processo para que se tome as decisões mais acertadas. Então a escola, ela está fazendo a parte dela, ela está se preparando, ela cria um ambiente fantástico hoje da questão das aulas online. Lógico que é diferente, mas é aquilo, às vezes é preferível você dar 2 passos atrás para depois dar 3, 4, 5 à frente. Não adianta você querer dar um passo de forma atribulada e depois ter que dar 4 passos para trás. Então é uma questão assim, você pode perceber que não há um entendimento e não há um consenso, né? Já falou-se na questão de vírus político, mas está todo mundo numa situação que não está conseguindo entender essa manifestação.
Lembra que no começo o pessoal falava assim, no Brasil talvez não tenha tanto problema, que nós estamos ainda em clima quente, talvez nós tenhamos problema no inverno. Nós somos um país tropical. E está mostrando que o vírus ele resiste tanto ao frio como ao calor, né? Então é uma situação nova que precisa ter muita pesquisa, muito experimento, muito estudo e muito bom senso e muita sabedoria nesse momento. Verdade. Bom, então no nosso tema, o que você pode falar um pouco da educação física escolar nesse tempo de pandemia? Bom, é assim, gente, a educação física, ela tem uma situação até mais diferenciada relacionado às outras matérias, né? A educação física, eu entendo que tem escolas que trabalham com regime de nota, avaliação, às vezes algum conteúdo, mas a grande maioria, se não dizer a maioria, ela trabalha com uma função eminentemente prática, né? Por quê? Porque pelo menos eu entendo que a criança ela tem uma carga muito pesada de aulas em sala, e a educação física, num primeiro momento para eles, é uma válvula de escape. Lógico que nós pensamos diferente na forma de desenvolvimento, buscando os aspectos afetivos, cognitivos, motores, afetivo social, tem toda uma gama de possibilidades e propostas que a educação física trabalha buscando o desenvolvimento do aluno. Mas nós procuramos trabalhar isso muito de forma prática. Material didático, praticamente não existem livros assim didáticos direcionados à escola, como tem sistema de ensino com material didático, livros didáticos. Então é uma situação nova para a educação física, primeiro, porque teve que parar literalmente as aulas práticas para ir para as aulas online. Segundo, criar um conteúdo para que possa atender o aluno. Mas alguém pode falar assim, mas conteúdo tem bastante. Tem. Se você for na internet, você vai pesquisar algumas literaturas até para a faculdade, você vê que tem muita informação, muito conteúdo. Mas como você vai montar esse conteúdo, pensando desde a criancinha lá de 3, 4, 5 anos até o adolescente de 16, 17 anos. Então, um desafio enorme. Eu falo até para a minha equipe, até um abraço para todos que estão aí nos ouvindo, né, nos assistindo. O nosso trabalho, ele praticamente dobrou a partir do período da pandemia. A carga horária para montagem, porque nós montamos o conteúdo, desenvolvemos o conteúdo escrito, aí do conteúdo procuramos montar uma apresentação, e a apresentação tem que ser teórica, temos que proporcionar alguma coisa na questão prática. Aí a parte prática, você tem uma dificuldade, porque você tem que compreender o espaço que a criança vive. Tem criança que tem quintal, tem criança que mora num apartamento pequeno, então ele tem realidades de toda a natureza para você poder, por exemplo, conduzir uma situação prática que eles estão esperando, eles querem, eles gostam da prática. Então nós temos que trabalhar esse equilíbrio, e eu garanto que eu digo assim, está sendo um desafio fantástico. Eu comento com o pessoal que estou me divertindo bastante, porque é uma novidade, porque você tem que se reinventar. Aquela coisa de você construiu uma identidade e agora, por conta dessa pandemia, houve uma desconstrução e você está reconstruindo numa nova possibilidade que, de repente, daqui a pouco vai mudar outra vez. Né? Se voltar a aula presencial, mas vai voltar a aula presencial, mas não pode ter aglomeração. E agora, professor de educação física, o que você vai fazer? Tem conteúdo? Tem. Tem possibilidade? Tem. Dá para fazer? Dá. Mas você tem que trabalhar, por exemplo, a conscientização do aluno. Eu acho que o povo que mais está sentindo essa pandemia é o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo extremamente afetivo. Ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta de cumprimentar, ele gosta de estar junto, próximo. Então, como é que você pega uma criança de 3, 4, 5, 6, 8, 10 e assim por diante, até os maiores, e eles entenderem que eles vão ter que criar um distanciamento, vão ter que se cumprimentar lá daquele jeito, de longe e tal.
É complicado. E aí vem o professor de educação física e vai trabalhar a prática. E vai ter que fazer com que esse aluno não aglomere. Então desenvolver. Então são desafios atrás de desafios que você vai ter que enfrentar. Enfim, é a tentativa, experimenta. O que deu certo, ótimo. O que não deu certo, vamos reorganizar de novo. Então é um desafio assim fantástico. Eu, por ter tido essa origem do futebol, né, do esporte, eu gosto particularmente de desafio, né? E esse momento é o momento que vai mostrar quem de fato é um profissional de qualquer área, da educação física, de outra disciplina qualquer, um profissional de qualquer outra área, porque é no momento de incerteza, no momento negativo, no momento de extrema dificuldade, é que o ser humano ele se sobrepõe e se sobressai. Então, é nesse sentido que eu falo, os professores, as pessoas que estão vivendo isso, enfrentem e vão buscar soluções. E nem sempre as soluções vão dar certo. As soluções podem não ser muito bem sucedidas. Nós tivemos alguns testes não bem sucedidos, atividades com a garotada, reorganizamos. E uma das coisas que nós fazemos sempre é de tempos em tempos parar o conteúdo da aula e conversar com os alunos. O que vocês estão achando? Qual é a sugestão de vocês? Qual é a crítica? O que vocês gostariam? E aí nós buscamos extrair deles, mesmo eles estando confinados, e aí nós buscamos fazer a adaptação. Tá? Então é nesse sentido que é o desafio do profissional, volto a dizer, do profissional, seja ele da educação física, seja de um outro profissional. Como eu comentei com você, aqui na minha casa estou dando aula, meu genro é da área de tecnologia, está trabalhando de forma remota aqui, a minha filha era da tecnologia, foi para a área da música, também está aqui, está se reinventando. Então é um processo de construir, desconstruir, de acordo com que a realidade vai se posicionando. Verdade. Tivemos uma pergunta: qual foi sua maior dificuldade para montar o conteúdo das aulas? A maior dificuldade foi a questão de você adequar, que, por exemplo, nós trabalhamos com várias séries. Então nós começamos a desenvolver um conteúdo e usar uma linguagem de acordo com cada série. Tá? Nós precisamos criar, por exemplo, um exemplo prático que nós fizemos, nós montamos uma apresentação de PowerPoint, mas se você colocar o conteúdo e ficar falando o tempo todo, a aula não fica boa, fica maçante. Então nós tínhamos que, a dificuldade foi encontrar um equilíbrio. Então, por exemplo, criamos um PowerPoint onde, por exemplo, tem um videozinho contando algumas concepções, por exemplo, histórica ou de condições por exemplo, de um esporte. Pegamos alguma coisa, algum depoimento de pessoas de grande influência no esporte para poder aparecer, gravar o seu depoimento para apresentar. Trabalhar com conteúdos que você tivesse informações objetivas, com foto, com desenho, com ilustrações. Então eu entendo que a dificuldade maior foi justamente tentar encontrar esse equilíbrio, né? Hoje nós estamos num conteúdo que inclusive a gente até entende que está um pouco maçante, que nós estamos falando da questão de primeiros socorros. Entendi. E é um assunto de extrema importância, mas extremamente cansativo. Então hoje, numa das aulas, nós falamos: olha pessoal, a partir da semana que vem nós vamos voltar com aquelas atividades, aquelas brincadeiras. Então criamos brincadeiras utilizando clipe de música, por exemplo, utilizando elementos da nossa época de criancinha, de brincar de estátua e tal, imitar carro, imitar uma série de coisas. Então criamos um clipe, paramos o clipe, eles têm que imitar, mas tudo isso de forma online. Tá? Então, assim, extremamente assim, foi trabalhoso, mas houve uma dificuldade nesse equilíbrio de montagem, tá? Mas assim, volto a dizer, mas está sendo muito gratificante, uma experiência que, olha, eu duvido que qualquer um tenha tido. Ninguém teve uma experiência como essa por conta dessa pandemia. Verdade. A gente fez uma entrevista recente com o professor de educação física, que também é bombeiro civil, né? E aí
E aí ele, pra mostrar a prática, ele pegou uma boneca mesmo, boneca de criança, e fez todo o procedimento na boneca. Ficou legal porque ele falou a parte teórica e depois mostrou na prática como seria. Então isso seria uma ideia se vocês tiverem fazendo primeiros socorros para demonstrar, pegando um boneca, alguma coisa para mostrar para as crianças. É legal essa parte da boneca. E assim, o grande desafio também nesse assunto de primeiros socorros, por exemplo, é que são temas bem diversificados, bem complexos e que, por exemplo, criança não está preparada para fazer um atendimento de primeiros socorros. Aí você fala, você é louco? Você está passando isso para criança? Então, a primeira mensagem que nós damos é o seguinte, gente, isso aí é uma informação, é um conteúdo para que vocês pensem, e tem aqueles alunos que gostam do tema, vão pesquisar mais, tem alunos que não têm, por exemplo, essa característica, por exemplo, de um atendimento de primeiros socorros ou coisa do gênero, tá? E o que acontece? Você tem que criar um equilíbrio. Então, você tem que trabalhar essa informação com o aluno de caráter informativo, de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Mas ele pode fazer isso numa situação real de acidente, dependendo da idade, é extremamente complicado. O máximo que ele pode fazer é pedir ajuda para um resgate, para o SAMU, ele pode ajudar numa situação, por exemplo, de ajudar a parar um trânsito, tirar os curiosos do meio, mas efetivamente lá é complicado. Esse processo de reanimação é extremamente complicado você ensinar, por exemplo, uma criança, mas a criança precisa saber que tem isso. Há vários casos, por exemplo, pequenos, que salvaram vida de pais, de avós, pelo simples fato de pegar o telefone, ligar e pedir ajuda e receber as orientações necessárias e a ajuda chegar. Então, vários exemplos já aconteceram e acontecem. E um detalhe, gente, por conta da pandemia, eu vi uma estatística há um tempo atrás, que aumentou em 30% os acidentes domésticos, por conta do confinamento, desse distanciamento. Então você veja, aumentou 30% nesse período. Olha o perigo, porque criança não tem muita noção. E pessoa com idade, às vezes vai querer arrumar, mexer na casa e ter uma certa idade e pode ter um acidente. Então essas informações, elas são importantes, elas são úteis, mas tem que ter um certo cuidado para que ela receba isso como uma forma de conhecimento, para poder fazer o uso num momento que for necessário, ou de repente até conversar com pessoas, tá? Pesquisar. Então é nesse sentido. Então estou trabalhando com a garotada, né, esse conteúdo agora, por exemplo, e tenho falado muito, falo de procedimentos, sim, mas eu falo, olha gente, isso aí é de caráter informativo e de conhecimento. Aquele aluno que não tem problema, por exemplo, de ver uma pessoa sangrando, mas tem aluno que se vê uma gotinha de sangue desmaia, aluno ou aluna, característica, e tem que respeitar isso. Então o que a criança, o aluno pode fazer para ajudar numa situação de emergência, de urgência? Então ele pode dar sua contribuição? Pode. Então você abre o leque de possibilidades para que esse aluno possa interagir e buscar aquilo que seja de acordo com a sua característica, tá? Então é mais ou menos isso aí. Legal. Antes da próxima pergunta, a gente vai ter um segundo vídeo no canal do YouTube, mas seria um ao vivo para ver, filmar a sua rotina na escola, dando aula, quando voltar, lógico, né? Poder fazer um feedback com as crianças, perguntar como que está sendo a aula, como está legal a aula, como está sendo o conteúdo, e fazer uma reportagem, já que já tem o Vilmar, a Linda, a Aline e você, e a Lívia, praticamente 5 professores do colégio, fazer uma filmagem com todos vocês na sua rotina, mas sendo no ao vivo, no direto do nosso canal do YouTube, tá bom? Não, ótimo, isso vai ser fantástico. Vamos falar, uma mesa de debate é importante, porque eu costumo dizer assim, ninguém é dono da verdade, e não existe uma verdade absoluta.
Por isso que quando eu faço uma avaliação com os alunos, você recebe informações de aluno que você não imagina. Nós trabalhamos, por exemplo, um tema sobre Olimpíadas, né? E aí depois vamos falar sobre Paralimpíada, vamos falar sobre Olimpíada de Inverno. E aí uma aluna do nono ano falou assim: professor, nós estávamos lá, poxa, mas ninguém fala de Olimpíada Indígena. Você veja, uma aluna de 13, 14 anos dando uma sugestão fantástica. Então, uma mesa de debate é assim, porque às vezes eu tenho uma ótica, eu tenho uma visão, e alguém dentro desse debate faz observações, opiniões que acrescentam e agregam. Então, nós estamos vivendo um momento de agregar, conversar. Então eu gosto de conversar com todo mundo sempre que possível, e nós, por exemplo, nós trabalhamos, os professores, eu, o professor Vilmar e a professora Arlinda, nós trabalhamos junto. Quando aconteceu o negócio da pandemia, nós combinamos, vamos ficar junto. Então quando é aula da professora, eu e o Vilmar estamos juntos, quando é aula minha, eles estão comigo, então nós estamos juntos o tempo todo, e sempre ao final do período, nós ficamos às vezes meia hora, 40 minutos, às vezes até passa, discutindo as coisas e reprogramando. Então é importante, porque muitos problemas às vezes acontecem, porque as pessoas, às vezes colegas, professores, acham que detêm o conhecimento e guardam para si. O conhecimento não foi feito para guardar para você, ele foi feito para, digamos assim, extravasar, escancarar para todo mundo. Mas tem gente que fala assim: ah, professor, você faz isso, aí o pessoal vai te copiar. Né? Isso na faculdade, quando eu dava aula na FEFESP, alguns falavam isso. Né? Eu falava, mas não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque enquanto as pessoas estão me copiando aquilo que eu fiz, o que eu falei, eu já estou já estou lá mais à frente. Então, lógico que não é o ideal. Né? O ideal, o que é? É você construir junto, abrir um amplo debate. Então isso que você está proporcionando é uma situação fantástica de crescimento para nós, professores, e para quem nos assistir. Verdade. Professor, nossa última pergunta, qual mensagem que você quer deixar o pessoal que viu nossa entrevista agora, vai ver um dia na prévia do Instagram, e lá no canal do YouTube, que aí é aberto para o Brasil todo e para o mundo? Bom, a mensagem que eu deixo para todo mundo, primeiro, calma, tranquilidade, serenidade e enfrentamento. Não é enfrentar tipo, vou lá fora, enfrentar o vírus. Não. O enfrentar é enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades, estar, digamos assim, de peito aberto, de coração aberto para poder ouvir, né? Porque é muito fácil as pessoas estarem ouvindo você. Para mim é muito fácil, estou falando, pessoal, mas você parar e ouvir o que as pessoas têm a dizer, isso para muitos é difícil. Então, enfrentar, entender a atual situação e fazer sempre o melhor para que possa superar essa situação. Sempre buscar o melhor. Volto a dizer, muitas vezes as pessoas comentam, olha, professor, mas eu acho que por aqui. Então, mais importante, você estar aberto para isso, aberto para passar as informações, para receber as informações e para ir buscar. Comento com os alunos, rede social é fantástica. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. O que cabe a você é fazer a triagem e fazer as escolhas. Né? Um dos assuntos de prevenções, só para terminar, que eu passamos para eles, é a questão da rede social, da internet. Muito problema tem acontecido, já vinha acontecendo antes e depois da pandemia aumentou esses desafios absurdos, ridículos que tem, essas coisas de baleia, não sei das quantas, enfim, pedofilia. Então veja quanto risco, quanto perigo tem. Então nós temos o dever de abrir isso para o aluno e falar, olha, cuidado com isso. Dizer não, fugir de uma situação como essa não é ser covarde, é ter bom senso, é ter inteligência e é ter sabedoria.
Então, nós falamos isso para os alunos e eu falo isso para todos os professores, todos os profissionais que estão nos ouvindo. Sabedoria, buscar as informações, analisar essas informações, programar uma proposta, executar essa proposta, avaliar novamente, corrigir, aparar as arestas e continuar caminhando nessa estrada. É essa a mensagem que eu deixo para todos. Eu agradeço a você que nos fez esse convite. Quero te parabenizar por essa iniciativa. Eu sou suspeito a falar porque tenho um carinho muito especial por você, né? Ficou comigo alguns anos lá na FEFE, como estagiário da FEFESP lá no colégio, tá? Foi uma honra, foi uma satisfação estar com você, né? Agradeço muito e eu estou à disposição para quando eu precisar. Beleza, eu sei disso aí. Obrigado por todos que estiveram hoje essa noite, guardaram esse tempinho para assistir o nosso professor Oca. Só deixa eu falar uma coisinha, Diogo, só para terminar, que eu vi na passagem das pessoas que entraram, eu não consegui ver todos, mas eu vi uma pessoa que é muito especial para mim, há muito tempo que eu não vejo e converso, que era o Belarmino, Nenê Belarmino. Nenê Belarmino foi um jogador de futebol da época do Pelé e que eu tive a honra e o prazer e a satisfação de inclusive jogar com ele no Paraná. Ficamos amigos, agora por conta das nossas atribuições cada um saiu para um lado, né? E ele acabou mandando, eu vi que ele mandou uma mensagem rápida aí entrou as perguntas, mas eu queria agradecer, mandar um abraço pro Nenê. Tô vendo aí a minha cunhada Maria Cristina tá aí nos acompanhando também, e agradecer a todos que estão aí nos prestigiando, tá bom? Ele mandou aqui, grande abraço, Oca, sucesso sempre para você, meu amigo. É um grande ser humano. São de pessoas assim que o mundo está precisando. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e pessoas de decência. Tá? É esse que principalmente o nosso Brasil também está precisando. Tá certo. Bom, nosso tempo acabou agora. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite e aquele grande abraço. Valeu, professor. Um abraço, Diogo. Tudo de bom.